Olá pessoal, meu nome é Darley Amorim, eu sou ilustrador há 17 anos e a gente está aqui com mais um talk show da Fashion Learn. O nosso tema de hoje, pessoal, a gente quer falar um pouco sobre a iniciação ao desenho artístico, né? As pessoas que geralmente elas estão iniciando os seus conhecimentos em arte, em desenho, e elas querem aprimorar, né? Elas querem melhorar a sua capacidade, as suas habilidades em desenho, mas tem muitas vezes aquele medo, né? Aquele bloqueio que é natural. Até certo ponto, todos nós temos um certo bloqueio, né? Aquele sentimento assim que eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei desenhar. Então o objetivo desse vídeo de hoje é a gente mostrar um pouco assim, desmistificar, né? Realmente essa dificuldade que muitas pessoas têm em começar um desenho, em começar um trabalho artístico. Então nosso primeiro ponto de hoje, o primeiro ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui é a questão do pensamento artístico. O que difere uma pessoa que não sabe desenhar de um artista, né? Então ele começa no pensamento. É uma forma de nós raciocinarmos sobre a arte, para o pensamento artístico. O que é o pensamento artístico? É o sentimento tridimensional das coisas que nós percebemos ao nosso redor. O que é isso? Por exemplo, desde criança nós somos acostumados, né? Nós somos condicionados a visualizar as coisas de uma forma bidimensional, que é aquela ideia do contorno, né? Você aprendeu a fazer uma casinha, você aprendeu a fazer um bichinho, você aprendeu a fazer algum elemento, alguma ideia, sempre naquela ideia de contorno. Ah, uma casa, um cachorro, uma bola, se desenha assim. Então você ia lá e traçava algumas linhas para identificar aquele objeto, aquele tema. Mas o mais importante é que quando você vai criar um desenho, se você quiser aprimorar as suas habilidades, você precisa pensar de forma tridimensional, né? Que na verdade é uma forma em que você enxerga as coisas com profundidade. Aí você diz assim, mas eu não sei pensar com profundidade, eu não entendo. Na verdade, se trata de uma forma de você interpretar as coisas a partir da massa delas, do volume delas. Quer um exemplo? Quando você era criança, você brincava lá de massinha, lembra? Você pegava a massinha amarela, você pegava a massinha azul, você ia mexendo, ia modelando e ia criando um bonequinho. Aquilo ali que você estava fazendo, sem perceber, você estava exercitando a sua mente, o seu cérebro, a raciocinar de forma tridimensional. Por quê? Porque você não é obrigado a pensar em 3D. Você só tinha massa na sua frente, certo? Aquela massa, ela tinha volume, ela tinha perspectiva. Você tinha que montar uma cabeça, você tinha que montar um braço, você tinha que colocar um pezinho, não era? Então isso era um exercício tridimensional. Você tinha que pensar na massa. E a mesma coisa é o desenho. Se você, por exemplo, você vê trabalhos de artistas, né, como pintura, como escultura ou desenho, todos eles têm algo em comum. Todos eles pensam no momento da criação, no momento da concepção, eles estão pensando de maneira 3D, que estão pensando na massa daquele tema. O que seria, na prática, a gente pensar na massa? No momento que nós estamos desenhando, a gente tem que, na verdade, raciocinar com foco na expressividade, na ideia que nós queremos transmitir daquele elemento. Quer ver um exemplo? Vou fazer aqui um exemplo só para a gente poder fazer uma demonstração, né, do que a gente está falando. Então, por exemplo, assim, você quer desenhar, vamos supor, um tubarão, né? Vamos só colocar uma ideia aqui. Tubarão é peixe. Como é que você vai desenhar um tubarão que não vai parecer que é um peixe pequeno? Que não vai parecer que é uma baleia, por exemplo, né? Que não seja outro animal, que vai identificar. Essa é a grande sacada do desenho artístico, você poder identificar o seu elemento. Nós temos que pensar então na expressão dele. Independente do tipo de arte ou do tipo de desenho que você quer fazer, você precisa pensar na expressão daquele desenho. Então, por exemplo, assim, você tem aqui uma ideia para fazer um tubarão. Por onde eu começo? Vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar no movimento que ele vai executar, né? Então, por exemplo, nós chamamos esse start inicial, nós chamamos de linha de ação. Nós temos aqui então um traço que é a linha de ação do desenho, ok?
Dentro desse traço aqui eu vou representar então o nosso tubarão. Eu sei que o tubarão, por exemplo, ele, na teoria, ele é um peixe, certo? Biologicamente ele é um peixe. Então eu posso representar mais ou menos o formato de um peixe aqui, ó. Vamos representar aqui apenas para a gente poder começar a nossa construção, ok? Ok. A partir então dessa forma aqui, eu vou começar a expressar um tubarão. Bom, eu sei que o tubarão, ele tem alguns detalhes que identificam ele, que separa ele dos outros peixes. Por exemplo, ele tem aquela cauda dele que é bem característica, né? Então ele tem aqui a cauda, né? Ó, nós vamos fazer a cauda aqui. O tubarão, como ele é peixe, ele tem a cauda verticalizada, né? É isso que diferencia ele, por exemplo, de uma baleia. A baleia é um cetáceo, é um mamífero. Os mamíferos têm a cauda horizontal, né? Elas fazem assim, por exemplo, talvez você deve de lembrar, orca, golfinho, baleias são cetáceos, ou seja, eles são mamíferos. Aí talvez você pense, não sei qual é a diferença. O mamífero, ele balança o rabo dele, né? Quando ele nada, ele balança dessa forma, e o peixe balança dessa forma. O tubarão é um peixe, né? Então ele tem essa característica da cauda verticalizada. E aqui, por exemplo, o tubarão tem aquele detalhe, né, bem característico dele, que nós muitas vezes a gente vê em filme, em desenho, né, quando ele está chegando na superfície, a gente vê o detalhe, então, ali para fora. Bom, uma coisa importante aqui no tubarão é a parte do nariz, né? O nariz dele é bem característico aqui, então é um pouco mais grosso, e a gente vai aumentar um pouco aqui a parte de baixo. E aí ele tem a barbatana dele, né? A barbatana dele é bem comprida. E como ele é um peixe de velocidade, ele tem uma barbatana um pouco mais longa, né? Um pouco mais alongada, como a barbatana das baleias, por exemplo. Então, mais ou menos por aqui é a região do olho, e a boca dele fica abaixo do focinho, né? Ó. E o focinho dele fica mais ou menos aqui. Então esse aqui seria mais ou menos apenas um rascunho, né? Um RAF de um tubarão. Então vocês podem perceber o seguinte, eu não finalizei nada, né? Nós temos aqui apenas um sketch, um rascunho. Mas vocês podem perceber que a ideia, a expressão que ele demonstra aqui é a expressividade que caracteriza um tubarão. Então essa é a primeira ideia que nós precisamos entender para a gente começar a desenhar. Você pensar num volume, conforme eu já expliquei, né, a parte da massa, né, do volume que o teu tema ele ocupa, e a expressão, que é o movimento dele, que é o que caracteriza ele. Se ele é um peixe, se ele é uma baleia, se ele é um passarinho, se é um cachorro, né? Você precisa caracterizar através do movimento, através da expressão dele em que ele que ele vai representar aqui então. Então essa aqui seria a nossa primeira ideia, ok? Muito bem. Agora nós queremos partir para a nossa segunda ideia. Você fala assim, mas é fácil, quem sabe desenhar, né? O fulano sabe desenhar, eu tenho um primo que desenha bem, eu conheço um vizinho lá que desenha muito bem. Existem alguns mitos que nós precisamos desmistificar, que a gente precisa deixar muito claro aqui. Existem duas realidades que as pessoas que têm uma percepção artística, que têm uma habilidade, que têm uma facilidade para desenhar, por exemplo, né? Que é o dom e habilidade. Qual é a diferença? Dom é aquilo que nasceu, que você trouxe já, que você tem na sua genética. Por exemplo, talvez você conhece crianças que cantam muito bem, crianças que dançam muito bem, crianças que tocam algum tipo de instrumento, não é? Você vê que pessoas desde pequenas elas têm uma predisposição para algum tipo de atividade, correto? Isso é dom. Aquela pessoa nasceu com o dom de cantar, com o dom de desenhar, com o dom é aquilo que você traz, que a sua mãe e seu pai lhe deram de presente, que você nasceu, que você tem no seu sangue. Isso é dom.
Habilidade, pessoal, tem uma diferença muito grande. A habilidade é a sua experiência que você tem em cima daquela atividade. Então, por exemplo, assim, quando você vê um profissional trabalhando, se ele trabalha de uma forma rápida ou muito bem, você diz, poxa, essa pessoa tem uma habilidade, né? Habilidade é isso, é a experiência, é o quanto ela desenvolveu durante a vida dela, é o quanto ela praticou e ela criou uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, né, que destaca ela de outras pessoas. Isso é habilidade. O que é mais importante, então, para a gente poder desenvolver uma habilidade artística, desenvolver atividades artísticas, né? Habilidade ou dom? O dom, ele é bom, ajuda, né? Claro, todo mundo que já nasce com uma predisposição genética para dançar, para cantar, para pintar ou para desenhar, ajuda, não é? Com certeza, é quase que meio caminho andado, vamos dizer assim. Mas, na verdade, pessoal, o que faz a diferença na tua vida é a tua habilidade, é o quanto você se dedicou para aprender aquilo. Ah, eu não tenho dom para desenhar, eu posso desenhar? Pode. Pode. O desenho é uma habilidade que nós conquistamos, que nós desenvolvemos no nosso cérebro. Então existe uma diferença entre o dom e a habilidade. Se você acha que você não pode desenhar, que você não consegue desenhar, porque você não tem o dom, então tire isso da sua mente. Apague isso da sua mente. Isso é o maior bloqueio, é o maior empecilho, o obstáculo que você tem para você percorrer um caminho artístico. É você achar que não consegue. Porque todos nós temos a capacidade de desenvolver algum tipo de atividade seja artística ou outra coisa. Todos nós temos essa capacidade. Alguns têm mais facilidade, não é verdade? Como eu falei do dom. A criança que nasce com o dom para desenhar é mais fácil, ela desenvolve mais rápido do que os outros, com certeza. Mas isso não impede, se você acha que você não tem o dom para desenho, isso não impede você de aprender a desenhar. Qualquer um pode aprender a desenhar. Ah, mas eu nunca vou chegar num nível de fulano, de beltrano. Isso é uma outra história. Quer ver uma comparação? Vamos falar de música, tá? Eu sempre costumo comparar o desenho com a música. Você conhece aquela pessoa, talvez você tenha um parente, um amigo, um conhecido que toca violão. Aprendeu sozinho, né? Daquelas histórias assim, o cara baixou da internet a partitura lá, pegou a letra e foi treinando em casa e toca alguma coisa, tá? Toca entre os amigos, né? Tá lá num churrasco, tá lá num encontro com o pessoal, com a família, e ele tira uma palhinha no violão. Você acha que tem diferença uma pessoa assim, que aprendeu sozinha, que aprendeu tocando violão, de um profissional que se apresenta em show? Que se apresenta em casas de apresentação, de uma balada, enfim, algum tipo de show, você acha que tem alguma diferença? Com certeza, não é? Qual é a diferença de uma pessoa que só toca em casa para os amigos e aquela pessoa que toca? É a habilidade, é o quanto ela se dedicou. Concorda? Existem muitos artistas, pessoal, existem muitos famosos, seja músicos, seja pintores, sejam desenhistas, enfim, que eles não necessariamente eles têm o maior dom do mundo. Existem muitas outras pessoas que têm um dom, talvez até mais do que elas. Então, na verdade, a gente tem que se concentrar no quanto nós temos de habilidade para fazer alguma coisa. A pergunta é, até que ponto você deseja, você está decidido, você tem aquela convicção que você quer aprender a fazer? Até que ponto? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. A resposta é o quanto você vai caminhar, o quanto você quer aprender a desenhar, o quanto que você quer aprender a pintar, o quanto que você quer aprender a fazer outro tipo de atividade artística. Você precisa ter uma convicção de que você quer fazer, de que você vai fazer, porque é a sua convicção
que vai te dar força para você treinar, para você colocar em prática e você buscar a habilidade necessária para você atingir o seu objetivo. Então não permita que a ideia do dom, eu não tenho dom, eu não nasci com o dom, tire essa pedra do seu caminho para que você consiga explorar mais a sua capacidade que você tem com certeza de criar alguma expressão artística. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prática, né? Nós temos aqui a questão, a importância de nós praticarmos. Desenho é prática. É a mesma coisa como eu acabei de falar sobre a música. Não tem como uma pessoa aprender música sem tocar um instrumento, certo? Então não dá pra gente aprender desenho sem a gente praticar. Você precisa praticar muito, né? Não existe uma quantidade X, se eu exercitar esse desenho aqui 10, 15 vezes eu vou aprender. Isso não existe. Alguns professores, existem cursos de desenho que estipulam uma quantidade, às vezes mínima, né? Para que a pessoa possa desenvolver o raciocínio, a percepção de si mesma, a percepção artística, do que ela pode, do que ela consegue fazer. Mas, na verdade, a habilidade, quanto mais você pratica, melhor fica. Isso, na verdade, pode parecer meio óbvio, mas é a realidade. Não existe maneira de você praticar menos e aprender mais. Você tem que praticar muito, muito, né? Você tem que realmente se dedicar de coração para que você possa, então, ter uma habilidade desejada, né? Para que você consiga atingir o seu objetivo. Vamos falar, pessoal, então, da importância do sketch. O que é um sketch? Sketch nós chamamos de sketch de rascunho, né? De uma ideia inicial. O sketch, alguns chamam de croquis, né? Nós, em desenho artístico, nós usamos mais a expressão sketch. Ele é o estudo inicial de uma ideia. O que nós queremos tirar também aqui, tirar outro bloqueio, tá? Existe outra pedra no nosso caminho, que é aquela ideia de você querer começar e finalizar. Eu quero começar a fazer uma casinha aqui. Aí você começa a desenhar a casinha. Daí você desiste, porque a sua casinha está ficando feia. Você não pode desistir só porque o seu desenho não está ficando bom. Porque, na verdade, o objetivo de um rascunho não é deixar o desenho bonito, né? Deixar o desenho de uma forma que é aquilo que você queria. O objetivo de um rascunho é estimular o seu cérebro a raciocinar em cima daquela ideia, daquela concepção, daquele conceito. Quanto mais você praticar o exercício livre, o rascunho livre, sem a responsabilidade, sem o compromisso de finalizar, quanto mais você pratica, mais você condiciona o seu cérebro a criar um caminho que vai te dar habilidade para fazer aquele tipo de desenho. Querem ver um exemplo? A gente quer, vamos por assim, você quer desenhar um gato, né? Só para a gente ter aqui uma ideia inicial. Então eu tenho uma folha aqui, né? Eu vou desenhar um gato. O que eu quero fazer com esse gato? Ele está sentado, ele está andando, ele está comendo, ele está fazendo o quê? Ele está dormindo. Vamos partir de uma ideia básica aqui, eu quero um gato sentado. Muito bem. Se eu quero fazer um gato, eu não posso ficar me preocupando você tem aqui na sua frente uma folha branca. Você não pode ter aquela ideia, aquele compromisso de querer deixar o gato lindo e maravilhoso. Você tem que primeiro definir a sua ideia de conceito do seu desenho, para depois você se preocupar com a finalização. Tá? Então são dois caminhos, são duas etapas. Primeiro você tem que clarear a sua ideia, você tem que deixar a sua ideia bem expressiva. Tá? O desenho tem que estar expressivo, para depois a gente se preocupar com a parte de apresentação dele, da parte de finalização. Então, eu quero fazer um gato. Então, por exemplo, assim, a gente tem aqui uma ideia de uma cabeça, a ideia aqui de um pescoço, aqui a gente tem a ideia de um peito, e aqui eu tenho a ideia de um tronco do gato sentado.
E aqui talvez eu teria que fazer o rabo, né? Então aqui você teria as pernas dele, as pernas dianteiras e aqui a perna traseira. Pronto. Essa aqui é a minha ideia inicial. Eu não preciso ir adiante, eu posso parar por aqui. Ah, mas como? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou tentando expressar a minha ideia, o meu conceito de um gato sentado. Eu não estou buscando a perfeição do traço. Eu não estou buscando o ideal de um contorno, né? É como eu falei antes, nós temos que nos preocupar mais com a massa do que com a linha de contorno. Porque a linha de contorno, pessoal, gravem essa informação, a linha de contorno é uma consequência, é um resultado de uma modelagem, de uma massa que você vai fazer. Sabe aquele exercício, aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de botar a mão em cima de um papel, pegar uma caneta e desenhar ao redor? Então, aquele traço que você fazia é o resultado que você contornava o lápis na sua mão. A sua mão, ela é real. A sua mão, ela tem perspectiva, ela tem massa, ela tem volume. O resultado no papel é apenas um contorno, é só uma consequência de uma que você contornou a sua mão. O desenho, quando nós estamos criando desenho, ele tem mais ou menos a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Você está criando uma forma tridimensional. Você está representando em linhas uma coisa, algo que existe. Alguma coisa que tem massa. Por isso a importância do sketch inicial, porque você está criando no seu cérebro uma ideia de um conceito que tem massa, que tem volume. Então nós não temos a responsabilidade de começar um traço e querer finalizar e deixar ele bonito. A gente primeiro tem que se preocupar com a expressividade, com a expressão, com a clareza de movimento, a clareza da sua ideia. Então eu vou fazer uma outra ideia aqui, eu quero fazer um gato andando agora, tá? O nosso gato está sentado, vou fazer um gato andando. Então eu vou trabalhar aqui uma linha de ação, conforme eu fiz antes o tubarão, talvez você se recorda. E aqui agora eu vou fazer o gato andando. Aqui eu vou trabalhar então aqui a cabeça e eu vou trabalhar o movimento do corpo dele aqui assim. Então nós temos aqui uma ideia de movimento. E eu não necessariamente preciso finalizar essa ideia aqui. Eu estou apenas fazendo um estudo inicial de movimento. E é nessa etapa, pessoal, que você vai decidir se é isso que você quer ou não. Se você achar assim, esse movimento não está legal, isso aqui não é o gato que eu quero andando, eu quero um gato como que ele vai dar o bote, ou como ele estivesse caçando. Então eu vou parar por aqui, vou começar outro. E é muito importante que você não desista nessa fase, porque essa é a fase principal, essa é a fase mais importante. Nunca que eu vou tentar criar um desenho do zero e do nada ele já vai ficar perfeito, ele já vai ficar de um jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Às vezes, né, por uma coincidência, a pessoa talvez ela expressa de uma forma que você consiga fechar dentro de uma ideia adequada, né? Ou desejável. Mas normalmente isso não acontece. E uma outra forma, pessoal, de nós trabalharmos as ideias, se você acha que você tem um bloqueio para a criatividade muito forte, eu recomendo então que você trabalhe com referências. Referência, pessoal, só para a gente deixar bem claro, é muito diferente de você copiar, tá? Quando a gente fala em trabalhar com referência, tem muita gente que associa com aquela ideia assim, o cara pegou uma personagem lá de um desenho animado famoso e copiou. Não é essa a ideia, isso não é trabalhar com referência. A própria palavra diz, é referência, não é cópia, né? Quando nós buscamos referências, nós temos um leque de opções muito grande na nossa frente. Só o fato de nós termos acesso à internet com uma infinidade, com uma quantidade gigantesca de referência,
já mostra, por exemplo, que você tem às vezes, na verdade você tem uma ajuda, que são as referências, mas ao mesmo tempo você pode ter um problema. Se você não tiver foco do que você quer, do que você precisa, você vai ficar na internet, você vai ficar navegando e não vai chegar naquilo que você quer. Então tenha na sua mente foco do que você precisa. Qual é a referência que você está buscando? Né? Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui comigo aqui algumas revistas, né, alguns livros que são referências em ilustração. Quantos estilos de desenho que eu tenho de referência? Eu tenho muitos. Qual que você quer? O que você precisa? Então, se você trabalha na área, por exemplo, e você precisa de uma referência específica, é importante que você tenha conhecimento de palavras-chave, para que você possa buscar, seja na internet ou talvez talvez alguma coisa impressa, para que você tenha já um direcionamento, né? Para que você possa ganhar tempo, vamos dizer assim, em buscar a referência que você precisa, em buscar o estilo de desenho, de traço que você está buscando. Né? Então, por exemplo, assim, se eu estou buscando um estilo de desenho cartoon, por exemplo, eu gosto de cartoon, eu gosto de desenho animado. Então eu tenho aqui, por exemplo, um livro de um longa-metragem famoso, né? E eu tenho aqui nesse livro algumas referências. Tá? Então, se você vê, por exemplo, assim, você tem aqui um livro, né? Você tem vários quadros, você tem vários desenhos. Eu preciso buscar uma referência que, como eu falei ali do tubarão e do gato, por exemplo, que expresse de maneira clara e objetiva a sua ideia. Isso é uma coisa muito importante que você tem que buscar, a objetividade do seu tema. Então, eu estou buscando, por exemplo, um personagem que ele seja mais assim, mais assado, né? Você precisa então desse briefing muito bem descrito, muito bem claro, para que você possa buscar então a sua referência. Não existe problema nenhum, pessoal, de você buscar referência. Tá? O problema que nós temos muitas vezes, que muitos artistas acabam caindo nessa tentação, vamos dizer, é aquela questão da similaridade com a referência. Nós temos que cuidar com esse tipo de coisa. A referência serve para inspirar, muitas vezes, uma ideia de movimento, uma ideia de concepção. Mas isso não quer dizer, longe, que você vai tentar fazer algum tipo de semelhança. Nós temos que deixar isso muito claro. Então as referências ajudam, as referências são importantes. A maior parte dos trabalhos artísticos que você encontra por aí, numa revista, num livro, num desenho animado, na TV, a maioria deles teve algum tipo de referência anterior, que deu aquele impulso, né? Que deu aquele start na sua mente para você criar outra ideia. Isso não tem problema nenhum. Tudo aquilo que a gente cria, a gente teve alguma base para poder criar, não é? Sempre vamos comparar com a música, por exemplo. A pessoa que está aprendendo a tocar, ela começa a tocar música que ela inventou? Claro que não. Ela começa tocando músicas de outros artistas. A mesma coisa é o desenho. Você vai começar com algumas referências, mas não que você vai buscar algo idêntico, né? Você pode tentar olhar a ideia de concepção, de movimento, que nós chamamos de psique, né? Que é o perfil psicológico do personagem. Você pode tentar tirar uma ideia para começar a conceber. Isso eu acho muito válido para as pessoas que estão iniciando o processo de aprendizagem artística, para que tenha esse impulso inicial, para que tenha esse start, e aí então você tem assim material, né? Você tem base para poder trabalhar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado então desse primeiro bate-papo, né? Então, só para a gente relembrar alguns pontos relevantes desse vídeo, então. A primeira coisa que você tem que entender, então, é que realmente existe a necessidade de você desenvolver o pensamento artístico, que é o quê? Que é a percepção tridimensional das coisas, ok? Conforme nós explicamos, a percepção tridimensional é quando você pensa, quando você sente o volume das coisas e não necessariamente apenas a ideia de contorno delas.
A segunda ideia, então, é nós elimine da sua vida aquela coisa que, eu não tenho dom, eu não sei desenhar. Você pode aprender a desenhar. Mais importante do que o dom é a habilidade. A habilidade é a experiência. Dom você tem ou não tem, você nasceu com ele ou não. Alguns mais, outros menos. Mas o mais importante, o que faz a diferença na sua vida, com certeza é a habilidade, é a quantidade de esforço que você, é o quanto você se dedica para poder exercitar, para poder aprender. Outra questão também é a importância do rascunho, né? Do sketch, como nós usamos a expressão. A importância de você transpirar bastante traços de forma irresponsável, de forma sem aquele compromisso de ter que finalizar o desenho, ok? Então, se você gosta de algum estilo de desenho, se você tem interesse em aprender algum tipo de representação, faça a sua representação do jeito que você consegue fazer. Quanto mais vezes você representar, melhor, sem o compromisso de finalizar. Se você pintou, se não pintou, se você passou a limpo ou não passou, isso não é a questão, tá? O importante é que você, então, desenvolva bastante isso. E trabalhe com referências, não é vergonha você dizer assim, eu peguei um livro aqui e eu desenhei aqui. Não é problema nenhum. O problema é você copiar, você querer algum mérito, algum crédito em cima daquilo que você buscou de uma outra referência. As referências ajudam a você desenvolver a sua percepção de desenho, a sua mente. Tá? E nós vamos falar em outro vídeo ainda sobre essa questão de como estimular melhor a sua criatividade. Ok, pessoal? Muito obrigado, então, para você que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar um curtir, né? Deixe um like, também se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, quer deixar um comentário, pode escrever aqui embaixo, então, desse vídeo, ok? Um abraço e até o próximo.